Vamos então lá para a nossa cobertura de polícia? Pois é, porque a situação é bastante complicada. A gente começa com essa história dos policiais do FBI, 2 deles acabaram sendo mortos enquanto estavam averiguando uma situação de pornografia infantil. Essa que é a história. No fim das contas, 2 agentes morreram e 3 ficaram feridos. A gente tem as imagens para trazer para você, eu vou trazer os destaques, os detalhes, e o Paulo Bergoc já está com a gente, vai comentar daqui a pouquinho. A informação que a gente tem é justamente essa: 2 agentes do FBI foram mortos e 3 ficaram feridos em um tiroteio que aconteceu nessa tarde, quando eles chegaram para revistar um apartamento em um caso de pornografia infantil. Um confronto que marcou um dos dias mais sangrentos da história do FBI. Acredita-se que o suspeito tenha se matado nessa história. A violência forçou os residentes do subúrbio de Sunrise, em Fort Lauderdale, na Flórida, a se amontoarem dentro de suas casas, enquanto uma equipe da SWAT invadiu o prédio de apartamentos e helicópteros da polícia circulavam no espaço aéreo. O diretor do FBI, Christopher Wray, identificou os 2 agentes mortos como Daniel Alfin e Laura Schwarzenberger. Ambos são especializados na investigação de crimes contra crianças. E você vai vendo, inclusive, a imagem da chegada do corpo. Você vai ver a imagem do corpo, você está vendo a imagem da chegada do corpo desses agentes. 2 agentes foram feridos, 2 agentes feridos foram levados a hospitais para serem tratados e estavam em condições estáveis, disse o agente do FBI de Miami, Michael G. Leverock. O terceiro não exigiu ser hospitalizado. O suspeito abriu fogo contra os agentes quando eles chegaram para cumprir um mandado de busca federal, disse George Piro, que chefia o escritório do FBI em Miami, em entrevista coletiva. Hoje, essa dura realidade tirou 2 dos nossos melhores de nossas famílias. Eles eram membros valiosos do FBI e serão sempre heróis. Sempre honraremos o seu sacrifício final. Pois é. Ele disse que o suspeito não seria identificado até que sua família fosse notificada. Ainda existe essa situação, hein? Com base em uma investigação preliminar, as autoridades federais acreditam que ele se matou com um tiro, de acordo com um policial que estava dentro do assunto. A pessoa advertiu que a causa oficial da morte ainda não foi determinada e falou com a Associated Press sob condição de anonimato, porque eles não estavam autorizados a discutir a investigação publicamente. O tiroteio aconteceu por volta das 6 da manhã, num bairro de classe média com residências, apartamentos duplex e prédios de apartamentos localizados a oeste de Fort Lauderdale, perto de Everglades. O tiroteio estourou com cerca de 4 tiros. A princípio, McLemont, que é o Julius McLemont, que é uma testemunha, pensou que o tiroteio fosse um tiro que saiu pela culatra, mas 2 minutos depois ouviu falar de mais 5 tiros. E aí a gente tem toda a situação do FBI nessa ação que você viu aí, né? O que eu queria trazer para você que está em casa acho que vale a pena a gente frisar 2 momentos nessa história que a gente trouxe para você. Um deles é que essa situação de 2 agentes mortos e 3 feridos já foi considerada uma das mais sangrentas de todos os tempos do FBI. Melhor do que eu para falar sobre esse tipo de ação e sobre essa situação, porque a gente tem a SWAT envolvida também, é o Paulo Bergoc, que já está com a gente. Paulo, muito boa noite para você. Tudo bem, Paulo? Amigo, equipe, Joab, Rufus, um abraço a todos e a audiência também. Boa noite, Triste Paulo. história essa, Paulo. Essa história é muito triste demais. Eu queria que você comentasse pra gente tudo isso, porque é lamentável a gente passar por tudo isso. Já vai entrar a imagem aí do lado pra gente. Pode falando, Paulo, vamos lá. Bem, Paulo, isso daí é o tipo da ocorrência. Você vê, uma equipe de SWAT são 2 homens. Então eles estavam em 5, eles estavam em superioridade numérica. Então, eles já sabiam que podiam encontrar alguma coisa difícil por conta da investigação, por conta do material que eles tinham. Por isso, 5 homens numa prisão dessa. E o mandado de busca duro, todo mandado de busca, Paulo, é uma caixa de surpresa, é um negócio que você não sabe dizer com antecedência o que vai acontecer. Você não sabe a reação da pessoa que vai passar pelo mandado de busca e prisão, ou mandado de busca e apreensão.
Então, por isso que todo mandado é todo mandado. E eles devem ter se cautelado de todas as formas, porque o FBI é muito certo, muito by the book. Eles não fazem nada de última hora, nada feito assim, como a gente diz no português, claro, meio na orelhada. Todo negócio é pensado, todo negócio. Mas a reação do indivíduo deve ter até surpreendido os agentes. A gente não sabe muitos detalhes sobre a investigação, não sabe nem Então, a na arma realidade, que ele assim, usou ainda. é isso que eu ia te falar, Paulo. Por ser uma ação do FBI, por serem dois agentes do FBI que foram abatidos nesse caso, que acabaram morrendo nessa situação, é por conta disso que eles têm um pouco mais de cautela, até para não atrapalhar a própria investigação, porque a investigação segue. Existe ainda um andamento Sim. da investigação que ainda é muito sério, tratando de pornografia infantil. Então, é por conta disso que os detalhes demoram a sair? Olha, Paulo, toda investigação, o pulo da investigação é o sigilo e a surpresa. Se você começa a fazer como muitas pessoas que não têm preparo, começam a falar como que está correndo a investigação, como que está acontecendo as coisas, você vai dando munição, porque isso, Paulo, é uma ponta da investigação. Uma investigação nesse naipe de pedofilia infantil, de crime contra a criança, tem muita gente envolvida. Você entendeu? E eles iam Uhum. pegar uma pessoa que provavelmente era uma das pontas do triângulo ou do quadrado que fecharia a investigação ou que ajudaria na formação de prova contra as pessoas que compram essas imagens, né? Uhum. Que são pessoas que, para mim, são uns facínoras, são uns crápula. Tem até gente que tenta justificar, são doente. Doente nada, velho. Não existe isso. Daí são safado, como você fala, aí uns vagabundo que fica fazendo isso com criança. Você entendeu? Agora, Então, Paulo, essa situação toda que eu quis levantar é que é uma faca de dois gumes. O FBI precisa informar, precisa dar atenção para a imprensa, falar a respeito, mas tudo tem a sua hora, né? Porque eu imagino que, por mais, como você disse, exatamente. que eles podem estar pegando a cabeça, o líder ou alguém que faz parte disso e que estava armado e que a gente tem informação. Aí não é pecado vazar que o cara se matou, porque é um bandido, é um vagabundo. Mas o restante da investigação é importante se manter sob sigilo, porque é algo muito importante para as crianças das nossas famílias. Essa é a parte bacana da história. Exatamente. Por isso que a gente não tem, e por isso que a imprensa não tem o direito de furar nada a respeito disso. Exatamente. E a própria ética profissional de um repórter sério, de um jornalismo sério, ele pode até saber informações. Eu conheci repórteres que sabiam das coisas porque estavam no meio dos policiais e eles eram sérios e honestos o suficiente de guardar informação e às vezes até perder um furo, mas eles não mostravam, porque estraga toda a investigação. Essa equipe estava com essa investigação e para que eles tivessem o mandado de busca, a chefia deles, o chefe deles tem que ter ciência do que está acontecendo. E eles têm o prosseguimento, eles têm desde o startup da investigação até o que culminou hoje com a morte desses dois agentes que estão sendo recepcionados como heróis, que são heróis mesmo. Aqui na Aham. América, um policial que dá a sua vida em defesa de outros, ele é um herói, e é um herói mesmo. Você entendeu? E tem que ser reconhecido como um herói, uma pessoa que deu a sua vida, que é o nosso bem mais precioso, para defender a sociedade, para defender os nossos filhos desses malditos que estão aí espalhados, usando de artifícios e artimanhas para querer arrebanhar crianças e arregimentar pessoas que não têm escrúpulo algum sobre a vida. Verdade, eu queria aproveitar você que está em casa, porque diferente de outras situações, eu não sei se você se lembra, mas a administração anterior não tinha o menor costume, apreço ou empatia para poder emitir uma nota a respeito de qualquer situação envolvendo policiais ou agentes. Quando soltava era uma coisa assim, tipo, alguém lembrou que tinha que soltar dias depois. Para você entender a diferença nas administrações. O presidente Joe Biden fez questão de hoje, antes de assinar as ordens executivas, se endereçar diretamente às famílias e também à corporação, ao FBI, que é tão importante na manutenção da segurança dos Estados Unidos.
E ele fez questão de fazer isso enquanto estava para fazer algo tão importante quanto. Quer dizer, é aquela situação de você se colocar em primeiro lugar e entender e ter a empatia sobre tudo que aconteceu, independente de se confortar e consolar essas famílias. A gente tem as imagens, tem o que ele disse também. Vamos colocar no ar também. Well, let me begin by saying from all three of us, the Vice President, the new Secretary of Homeland Security, that our hearts go out to O the families of presidente FBI Joe special Biden fez agents, questão de fazer um pronunciamento and, hoje two of whom were killed, a respeito three of dessa whom situação. were injured today in Florida. Ofereceu I suas was condolências briefing this durante um tragedy evento de earlier imigração na today, Casa and, Branca. Ele disse o seguinte, I olha, eles know colocaram the suas FBI is vidas gathering em information risco about, e esse é how um this preço happened, what infernal happened. a se pagar, disse ele But, sobre os agentes. I, E ele fala o seguinte, o meu coração only coração imagine dói how pelas these families are famílias. feeling today. You know, one of the things when you are in a combat zone as a military, or you're a FBI agent or military or a police officer, every family just when they put that shield on and go out in the morning, dreads the possibility of a call, receiving that phone call. Ele fala, ó, inclusive eu faço questão de ligar para todas as famílias, a possibilidade de eu entrar em contato e oferecer os meus pêsames a respeito dessa situação toda, né? Então, isso é para você que está em casa entender o tamanho, né, e a importância de um chefe da nação acabar se endereçando a essas famílias dessa maneira, né? E a gente vê também nesse trabalho que o Biden faz, né, é justamente a intenção de colocar esses policiais em primeiro lugar. Ainda bem que a gente volta a ter uma normalidade na Casa Branca. Bom, só para encerrar esse assunto com o Paulo. Paulo, cadê? Gente, que enquadramento é esse? Então volta, quando for voltar para cá, Tony, volta com todo mundo junto, pelo amor de Deus. Tá? Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesses casos, a gente sabe que só colocar o VT do negócio lá. Obrigado. Paulo, nesses casos, a gente tem uma situação muito séria. Agora é que o bicho vai pegar nessa investigação e é perigoso tudo se resolver com mais velocidade ainda, porque mexeu com a polícia, mexeu com mexeu com todos, né? Paulo, o FBI é famoso pelos seus procedimentos e seus padrões de investigação, padrões muito rígidos e legais que eles usam na forma da lei. E toda vez que tem uma ocorrência envolvendo a morte de agentes, todos os parâmetros e todos os padrões investigativos são mudados. Nós temos um caso na década de 70 para 80 de alguns agentes da Polícia Federal, do FBI americano, que foram em uma investigação e houve uma troca de tiro intensa e eles morreram. O FBI, em virtude daquela ocorrência, gastou milhões de dólares para o desenvolvimento de uma nova munição que pudesse ser mais letal e que protegesse os agentes. Então, pode esperar que daqui 6 meses, 1 ano, nós teremos mudança em vários cursos de investigação por causa dessa ocorrência. E que Deus possa confortar a família desses heróis que doaram as suas vidas em serviço da comunidade, literalmente, para servir e para proteger. A gente sabe que no Brasil, inclusive, quando acontece isso, a polícia, principalmente do Rio de Janeiro, não deixa barato, né? Eles vão para cima mesmo. Mas aí tem que ter um pouquinho Paulo, de eu vou te falar uma coisa, a polícia no mundo tem que ter um pouquinho de tranquilidade, não pode ir de qualquer forma também, só com sangue nos olhos, né? A polícia no mundo inteiro, Paulo, é uma irmandade. Eu vou te falar a verdade, com mais de 30 anos de polícia, não é todo mundo que gosta da gente. Então, se nós não gostarmos de nós mesmos, se nós não defendermos os nossos e os próximos, não tem quem defenda. Então, por isso que as pessoas, morreu um polícia, por isso que você pode ver em qualquer lugar, morreu um policial, os caras sabem que, como diz no filme lá da Netflix, La Casa Cayó. Então, pode se preparar, porque a polícia vai em peso, eles vão sentir o peso da lei nas costas. Na realidade, é aquela coisa, nesse caso aí, se o cara se matou mesmo, eles, né,
Esse aí já tá encomendado, já tá sentado no colinho. Exatamente, o cara sabia. Então Quando o cara aí já viu o não tem tamanho, jeito. o cara deu fim na vida. É.